pessoal, tô aqui de novo. Eu quero agora aproveitar para falar um pouquinho como que Deus curou a minha depressão. Eu não sabia que eu tinha problema com depressão. Eu lembro assim, quando eu tinha 14 anos, foram os primeiros sintomas que eu senti. Era assim uma tristeza, ela às vezes vinha e ela era mais forte do que eu. Porém, eu muito disciplinada e levava adiante e tal, e eu não sabia de onde vinha isso. A segunda vez que eu senti muito forte esse sintoma de depressão foi, eu já estava casada, já estava atuando junto com o Herod no ministério. Foi no início do casamento, porque assim quando eu casei eu não tinha com quem abrir a minha vida. E aí eu comecei a me fechar e me isolar. E para mim assim, eram sentimentos de tristeza, era vontade de se isolar, vontade de ficar sozinha, era sentimentos de incapacidade e até mesmo em alguns momentos de vergonha de estar passando o que eu estava sentindo. Então assim, eu tive que trabalhar tudo isso. E a terceira vez que eu tive os sintomas, aí sim eu vi que a coisa era mais séria e eu precisei tratar, e foi devido a uma frustração ministerial. Eu, muito inocente, entrei no ministério e assim com muito desejo de fazer as coisas para Deus, e eu não imaginava que no ministério eu ia ter frustração. E aí que pela primeira vez eu tive que lidar com o sentimento de frustração. E para quem não conhece o que é frustração, frustração nada mais é do que uma expectativa não suprida. Então isso também leva à depressão. E eu lembro que então dali em diante essa frustração ela foi me sugando, ela foi tirando a minha força. Quando eu vi, eu não queria mais fazer nada, eu queria desistir do ministério, eu queria apenas viver minha vida familiar, meu casamento, educar meus filhos e assim por diante. Mas você sabe que a depressão, não adianta você apenas se abster de algum trabalho sem o tratar, porque por mais que você prometa para você mesmo, é algo às vezes mais forte do que você. E ali então eu comecei a tratar todos esses sintomas de incapacidade, de frustração, eu pude perceber medos, eu pude perceber a vergonha, eu pude perceber uma tristeza muito grande. E isso tudo eu comecei a tratar através de uma equipe, na época, a equipe do pastor Francisco em Curitiba, junto com a Ilza. Eles foram assim, bênção na minha vida. E o que me ajudou muito, muito, muito é a dica que eu dou para você, Você precisa orar, pedir para Deus, pessoas maduras, pessoas que realmente possam entender o teu conflito, ou possam entender os sintomas e não venham a te julgar, não venham a te condenar. E eu lembro, eu quero aqui honrar a equipe do pastor Francisco, a pastora Didi, a Ilza, porque eles até hoje são pessoas importantíssimas para mim, e eles foram esses papéis fundamentais na minha vida, honrando a mim, me respeitando, e eu pude tratar então todos esses sentimentos e obtive assim uma grande vitória. E o que me ajudou muito nesse processo de cura, de restauração, foi conhecer a minha história. Eu quero te dizer, se você quer realmente sair da depressão, como nós falamos no vídeo anterior, depressão não precisa apenas você estar numa cama, não precisa apenas você estar imobilizado ou incapacitado. Às vezes nós estamos andando por aí, mas somos deprimidos. Depressão nada mais é do que viver um nível abaixo daquilo que nós somos projetados para viver. Então eu lembro então que conhecer a minha história, conhecer meus sentimentos, meus pensamentos, conhecer os traumas, conhecer aquilo que aconteceu de bom na minha vida e saber administrar tudo isso com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de pessoas maduras, foi o que realmente me ajudou a me tornar uma pessoa íntegra, integrar meus sentimentos, meus pensamentos, o espiritual, meu corpo. Então isso foi tão sadio para mim. Então eu quero deixar essa dica para você, caso você esteja passando por isso, não fique sozinho. O isolamento é perigoso, o isolamento ele pode levar a decair ainda mais para a depressão. Peça socorro e corra atrás, e dessa maneira Deus também tem esse propósito de te curar e te sarar e te tirar desse lugar abaixo que talvez você esteja vivendo.